Olá! Hoje vamos mergulhar na história épica de um homem mortal que ousou desafiar os próprios limites da existência para se tornar uma entidade cósmica. Esta é a história do fardo de um quase-deus. E a questão que nos vai guiar é esta: o que é que acontece quando um simples mortal consegue o poder de um deus? É uma pergunta que nos leva diretos ao coração de uma jornada sobre ambição, poder absoluto e o sacrifício final. Desde o início, a ambição do nosso protagonista era cristalina. Ele não queria dinheiro, não queria fama. O que ele desejava era, e cito, o tipo de poder que dobra a realidade a um sussurro. Ou seja, um controlo fundamental sobre o tecido da existência. A jornada dele começa aqui mesmo, com esta fome de poder para ir além, muito além das limitações de uma vida humana. Ele não foi ter com entidades cósmicas para pedir desejos, não. Ele foi lá para arrancar delas as ferramentas para se reconstruir a si mesmo. E a verdade é que ele conseguiu. Num pacto com um ser de pura energia, ele ganhou 3 dons quase divinos. Primeiro, o poder sobre o tempo para poder manipular a sua própria percepção. Depois, o poder sobre a matéria para conseguir reorganizar átomo por átomo. E talvez o mais crucial de todos, o poder do entendimento ilimitado, mas com uma proteção, a capacidade de o fazer sem enlouquecer. E a escala deste novo poder era de loucos. Com a capacidade de manipular o tempo, ele conseguia viver 1000 anos de experiência subjetiva no espaço de um único minuto do mundo real. Imaginem só, uma eternidade para aprender, planear e dominar tudo num piscar de olhos. Mas claro que havia um problema fundamental. A sua mente, quase divina, estava presa numa prisão frágil e muito, muito humana. E este foi o seu próximo grande desafio. Como libertar uma consciência cósmica de um corpo que envelhece e morre? O paradoxo era gritante, não era? De um lado, um poder quase ilimitado para moldar o universo. Do outro, as correntes da biologia, um coração que bate, pulmões que precisam de ar. Era uma frustração que para ele era simplesmente intolerável. Então, a questão que se impõe é: como é que um Deus escapa de um corpo humano? A resposta, como devem calcular, não era nada simples. Exigiu um plano meticuloso e a conquista não de um, mas de 2 mundos ao mesmo tempo. O que ele fez foi lançar uma autêntica guerra em 2 frentes. Durante 5 anos do tempo do mundo, ele usou o seu conhecimento para juntar uma fortuna que nem conseguimos imaginar, criando tecnologia que parecia saída de ficção científica. E, ao mesmo tempo, mergulhou nos segredos mais profundos da consciência, para aprender a transferir a sua mente para fora do seu corpo mortal. Com um corpo perfeito e recursos ilimitados, podia parecer que a jornada tinha chegado ao fim. Mas não, foi aqui que a sua batalha mais difícil começou. Uma guerra, não contra o mundo, mas contra as suas próprias emoções. Para ele, as emoções, raiva, ressentimento, até mesmo a esperança, tudo isso eram fraquezas. Eram falhas no seu design que o impediam de se tornar um ser de pura lógica. E por isso, ele tomou a decisão de se purgar de tudo isso, de se libertar do que ele considerava serem os seus últimos grilhões mortais. Com a mente e o corpo finalmente aperfeiçoados, a sua ambição virou-se para fora, para as estrelas. O seu próximo objetivo era conquistar a tirania da distância e espalhar a sua civilização por toda a galáxia. E a solução dele foi de uma pura genialidade. Em vez de naves enormes em viagens lentíssimas, ele imaginou uma rede de portais interestelares. O método era como uma boneca russa, mas ao contrário. Naves pequenas e rápidas construíam um portal pequeno, que depois era usado para construir um portal maior, e por aí em diante, criando uma autêntica autoestrada através das estrelas. Os resultados disto foram astronómicos. Literalmente, o primeiro salto foi ali ao lado para a Alpha Centauri, mas a partir daí a expansão foi exponencial. A sua rede de portais espalhou-se por toda a Via Láctea, ligando centenas de novos mundos e criando as fundações de um verdadeiro império galáctico. Bilhões é este número, bilhões de sementes estelares, que eram naves automáticas que construíam portais, foram enviadas para a galáxia. É uma operação de uma escala que quase não conseguimos compreender, e tudo orquestrado por uma única mente. Mas mesmo com o Império Galáctico, ele ainda enfrentava um último inimigo, o mais antigo de todos, a própria finitude.
O seu corpo perfeito não era eterno e o seu legado estava em risco. Ele podia ser um mestre da biologia, da tecnologia, mas nem mesmo ele conseguia derrotar a entropia. O seu corpo, embora fosse um milagre de engenharia genética e tecnologia, não era, de facto, eterno. Ele precisava de uma solução final, uma que garantisse que a sua civilização e o seu conhecimento sobreviveriam. E aqui, a sua solução mudou completamente. Não se tratava de se salvar a si mesmo, mas de garantir o futuro. Para isso, ele criou Vesper, um híbrido perfeito, uma fusão de matéria e vontade. Vesper não era um sucessor, era o portador de todo um legado, projetado para a viagem mais longa e solitária que se pode imaginar. E foi assim que os caminhos deles se separaram. O Criador retirou-se para uma dimensão de estase, tornando-se um guardião silencioso, um arquivo vivo. E enquanto isso, a sua criação, Vesper, começou uma jornada épica de 20 mil anos até outra galáxia, carregando nos ombros o futuro de toda uma civilização. A transformação estava finalmente completa. O homem que começou esta jornada à procura de poder tornou-se algo totalmente diferente, um guardião eterno, um arquivo vivo, um ser cujo propósito já não era pessoal, mas sim cósmico. Isto deixa-nos com uma última pergunta. A história parece terminar com este autossacrifício, mas o que a fonte nos revela é que isto foi apenas o começo do seu verdadeiro propósito. Uma guerra cósmica, solitária, travada em segredo para proteger tudo o que ele criou. Um fardo verdadeiramente divino.